antes de eu começar a comentar a partir do texto, né, do modo fenomenológico. Ai, ai, Vitor. Não pensei, né? Então, nossa, que coisa estranha, né? Posso colocar? Eu vou passar um vídeo em que, nesse vídeo está presente, em 1969, o trabalho do Peirce, numa oficina, né, muito habitual entre os gestalterapeutas, numa oficina a respeito de sonhos, com 2 pessoas, tá bom? Então nós vamos assistir isso. Victor, manda ver. The greatest difficulty. Because if we all want to be clever or hide or are intent to bring something worthwhile and so on, this is what difficulties you all had to deal with the obvious. And the neurotic is simply a person who does not see the obvious. But in order to deal with the obvious, you first must get hold of the obvious. Now, the most obvious factor we encounter in our sphere is the fact that we have 2 levels of existence, an inner world and an outer world. And the inner world, often called the mind, looks as if it's something different or opposed to the outer world. And the gestalt that forms in our fantasy has to coincide with the gestalt in the outer world in order to come to a conclusion, to cope with life, to finish the situation, and so on and so on. If there's no connection between the 2, then you have the person who lives on anastrophic and catastrophic expectation all the time, imagining that he will be rich and famous and so on and so on. Or if you have your catastrophic expectation, you imagine all the time that you'll be punished, people won't like you, and so on and so on. And the lack of checking out, lack of getting the parallel between the 2 amounts to the many distortions and real catastrophes in life. Now there's one region where we are really insane, where we have a real private life of insanity, of an inner life unconnected with the external world, or apparently unconnected. And that is the dream. The dream appears to be real. As long as you dream, you're really in that situation. You really experience this as being your very existence, and especially if you are a self-frustrator, then you dream in terms of nightmares. You want to cope with the situation, achieve something, and again you frustrate yourself. You prevent yourself from achieving what you want to achieve. But you don't experience this as that you are doing it. You experience this as some other power is preventing you. Now we started yesterday with the shuttling between being in touch with the external world and getting in touch with yourself. And once you got in touch with yourself, something usually opened up. And if there's a direct connection, direct communication between the self and the world, you function fine. Then your potential is available
You can call on your own resources. But if you try to withdraw, and you can't withdraw to yourself, but just to that nucleus, that psychotic part in ourselves, that fantasy life, like the computer, the conceptualizing, the explaining, that is why. Or, as the Freudian do, the withdrawal to memories, to the past. Then you never can get to the true self. This Freud never got to the self, always got stuck with the ego. What we can do to understand and make full use of the dreams is to realize that this inner world of dreams is also our life script. And it's much more explicit way of our life script, not a more cryptic language. And just as in our everyday life, we encounter people, we cope with people. So we do in our dream. Only in that is the beauty of the dreams. The dream fulfills many more functions than just this. But we can start with the fact that we encounter other people, other things in the dreams, and that every bit of the dream, every other person, everything, every mood is a part of our fractionalized self. Now this is so important that I like to reformulate it again. We are, as we are today, fractionalized people. People who are split up in bits and pieces. And it's no use to analyze these bits and pieces and cut them up still more. What we want to do in Gestalt therapy is to integrate all the dispersed and disowned, alienated part of the self and make the person whole again. A wholesome person is a person who functions well, can rely on his own resources, and can resume its growth wherever the person gets stuck in its growth. So what I would like to do is, again, to start on the basis of dream work. And I have to say this. When you meet another person and this person feels the need to tell you a dream, then this person will tell you the dream as a story. Last night I dreamt ta-ta-ta-ta, I was ta-ta-ta-ta, and I did ta-ta-ta-ta, and so on. Now this is the first step, the story. The second step is to revive the dream. And we do this by making just a grammatical change. Instead of telling a story, we tell a drama. And we do it simply by changing the past tense into the present tense. I am climbing a mountain. There comes this and this and this and this. This is the second step. The third step is we play the stage director. We set the stage. Here's the mountain. Here am I. You notice, slowly we get into the alive performance of the dream. And often we recover quite a bit of the vividness
of the dream. We begin to realize we are the author. We are the stage director. So we can go then to the next step and do more. We become not only the author, the stage director, we become also the actor and the props and everything that is there. And then we see there are plenty of encounters possible, plenty of opportunities for two things. One is to integrate conflicts, and the other is to re-identify with the alienated parts. If we have alienated parts from ourselves, if we have disowned, we re-own them by re-identifying, by becoming those parts again. We have to undergo another metamorphosis. We have to become the mountain. We have to become the villain, the demon, and realize those are all projected parts of ourselves. So we encounter for the first time the idea of projection. Projection is a disowning of a part of ourselves which then appears in the outer world, even within our personal world, and cease to be a part of ourselves. Now the re-owning of many of these parts is unpleasant. We don't like to realize that we are a sewer or a policeman. And this is where the moment of learning to suffer comes in. To suffer for a moment the idea that we might be a sewer or a policeman. And then suddenly it appears that there are valuable energies somewhere hidden in those projections. And we can assimilate these and make them our own again. There are many more things to the dream, which I don't want to mention right now. But the one thing is, you don't have to work through the whole dream. Even if you only take a dream and re-identify with a few of the items, each time you assimilate one item, you grow, you increase your potential. You begin to change. So let's first work a bit on such little bits and samples. Let's go through the 4 stages with a few of you, just to get the idea across that we can do this systematically and something will happen. Who wants to volunteer? I was on this mountain, kind of like the hills back up here, and there was a friend of mine, a close friend, and he was sitting on his knees, and he seemed okay, and he had a pot, a blue plate, and some kind of a bowl, just kind of ranged in a row. Good. Now, take the second step. Tell the whole section of the dream. I guess that's not the whole dream. No. Get this same section again in the present tense. Now, Chris is sitting, you're sitting right in front of me, and on your knees, and right in front of you I see a pot, and a blue plate, and a bowl. Shall I go on with the rest of it? No, I just want to take sections to get it. Now, set the stage. Make a play out of this. Here's your stage. Where does he sit? Where's the plate and so on? Yeah. Chris. Here's Chris. Here's a pot
the plate and this bowl, and then in the background, the mountains, and then there's kind of straw, dry grass around. I'm right here, looking. I was walking up this trail, which continues around the back of the mountain, and I just stopped. Yeah. Can you do this once more? I think a bit lazy. Get up and really set the stage. Show us the whole drama. The trail is coming up here, and it continues around the hill. Where? Pardon? Continue around the hill. I'll see you later, Chris. Okay. There he is again. Don't look at me now. You produce and you talk to the different actors. You're now the producer. Well, what's happening? What are these? The pot, the plate, and the bowl. What are you doing? Watch this. He takes the plates and the whole thing just starts shooting around like a nut in a shell game. Starts going around like that. Watch this. Now, what do you think's under this pot? The blue plate. What do you think's under the blue plate? The pot. Okay. Now you become all the different actors. You become your friend, you become the plate, you become the trail. And if you have difficulties, you start, if I would be a trail, I would have this and this kind of existence. And let me warn you, there's only one great mistake you can make. It's to interpret. If you start interpreting, you're lost. You made an intellectual Freudian game out of it. And at best, you'll be filing away interesting insights in some intellectual filing cabinet and make sure nothing real happens. Just don't interpret, just be that thing, be that plate, be that part, be that friend of yours. So, Chris, watch this, Russ. See what I can do. See if you can keep up with it. It's kind of catchy. Now, for instance, if you would already be in the working on him, I would tell him now, turn around. And be Russ. Turn around. And be the same guy. And play this to the audience. Watch this. See if you can keep up with it. It's pretty damn fast. Now, what do you think's under this pot? The plate, right? Okay. What do you think's under the plate? The pot. And what do you think's under the pot? The plate. All at the same time. Now, you noticed how different he behaves from the timid guy yesterday? You feel comfortable in that role now? I feel comfortable and evasive as all hell, yeah. So now be the different other thing. Be the trail. I'm a trail. Okay. What is your purpose, trail? What's your shape, a condition of? Oh, I'm a trail. I'm on this mountain. I'm an ice trail. It's comfortable, so I'm not too hard to walk on. Say this again. I'm not too hard to walk on. There's a lot of nice scenery along me. Nice places to go. So a few campsites. I go up to the top of the mountain.
People walk on me up to the top. Say this again. People walk on me up to the top. That hurt. See, we didn't interpret. Something came through. Russ is walking on me, but he stopped. He's with Chris now, but he's still on me. Good. Now we have here a definite encounter, which we can use. Sit down here. We interrupt the dream now for some encounter with. You are the trail, and there's Russ. And you both talk to each other at the script. You're walking on me, I know. You're not too bad. Your boots are kind of heavy, more than most. Well, I think they have to be. They to assure good traction, you know. You wear me down. You've been walking on me an awful lot, fella, with heavy boots. Why don't you get off me? Why do you need a fucking trail? Shit, you don't need me. You got your big boots, go do your own thing. Like, to if I get off you, trail, I might get lost. I might fall down. You're safe. You're even. It's all been arranged. Somebody else is going there, and, you know, like I say, I can't get lost. All right, I want to interrupt here. You notice something's beginning to happen already. You feel that you're being stirred up. Yeah. We just approached a little bit of a segment of a dream, did a little bit of work. Actually, I believe if one takes one dream and completes its work, that's all the therapy that's required. Only what usually happens is, once you're already developing more of your personality, another dream will come up, which sends you another existential message. This, for me, is the meaning of the dream, an existential message. It's not just an unfinished situation, it's not just a current problem, it's not just a symptom or character formation. It is an existential meaning, a message. Concerns your total existence, concerns your total life script.
When I first broke away from Freud and psychoanalysis, I wrote a book, Ego, Hunger, and Aggression, and I produced, I would say, 3 basic new theories. Awareness theory, the theory of the I, and the theory of aggression. Now you know that the awareness theory is widely accepted in all kinds of names, encounter groups, expanding of consciousness, and so on. The whole awareness kick even is becoming a fad in the United States. A little bit is being not a bad thing, but a biological function of the organism, especially of the teeth and assimilation. Again, I don't want to go into the details of this theory, only mention that this aggression to assimilate. If we don't what's available, we can't make one body in our system. Something which Freud recognized as introjection. And this leads us to the theory, the ego theory. Freud saw the ego, which in German is the same as I, as a conglomeration of foreign substances, which, if it's true, would always remain a conglomeration of foreign bodies in our organism. Now, here's again where the merit of the Gestalt approach comes in. The Gestalt is always differentiated between foreground and background. In the foreground, relation to the background is called meaning. In other words, according to my idea, as soon as you tear something out of its context, it loses its meaning or distorts its meaning. Now, this figure-background relationship applies very much to the I. The I is an identification symbol. If I say, I'm not hungry, take the context, I want to eat very badly, and I visit a person to whom I feel very hostile. I don't want to accept his hospitality. And he says, would you like to eat something? And I say, I am not hungry. It's a lie. Now let's assume we're going out for lunch. And ask you, would you like something more after lunch? You say, I'm not hungry. That's true. You identify with your state. So the I is an identification symbol. If I say I can identify myself with the role I'm playing, I can identify with my computer, or I can identify with my authentic self. So the I mainly indicates the identification function with. Now see how this links up to our whole neurosis treatment. We said in a neurosis, the parts of the personality are alienated. If we identify with these alienated parts, we can now get ready to assimilate these disowned parts and grow again, become more whole.
Now I would like to integrate more the idea of the dream work and the total identification work. So who wants to work on a dream? This time I want you, as much as possible, always return to your experiences. So, right now, what do you feel right now? You feel Keep your eyes and ears open. Every clue has to be accepted. I feel like taking my shoes off. I feel the need to be clear when I tell my dreams. Okay. The dream, I have to say, I experienced when I was very young, maybe about 8 years old, and I've been experiencing it even lately. I'm standing on the shore. The shore is sort of sandy and soft. There's wood around me. And in front there's a lake that is very round, but I don't see the other end of the lake where I'm standing right now. But the lake I know is very round. Or I find it out later. But I feel it's very round, very circular, not an edgy shore. It's a very soft lake, and the light is very beautiful. It's not sun, but it's very bright in the sky. Yeah. Let me already work on the dream a bit. Be the lake. And lake, tell me your story. A lake, when you want to tell me your story. Be a lake and tell me your story. I'm a round lake. I sort of feel perfect lake. My water is very good and soft to the touch. To whom are you talking? To myself. Now, you know the third law in Gestalt therapy. Do unto others what you're doing unto yourself. So talk to us. You're the lake. I'm the lake. You would like to come in me, in my lake, in this lake, because it's very beautiful and the water feels very good. The second law in Gestalt therapy. Don't say it, say I or you. You notice I'm beginning to become very officious. You would like to come into me. You can swim into me very easily, and there's nothing mucky in my bottom. My bottom is of pure sand. And I know when you come in the middle of my lake, there's a surprise. There's something that you don't know, and it might frighten you, or you might like it very much. But there's something right in the middle of me on the lake that is very strange, and you have to swim or row to get to it. You don't see it from the shore, so it's really worth swimming to go and see it. See it? See me. See this again to the group. It's worth swimming in me or taking a boat, not a power boat. It's worth to you. Who is it? It is well. It is worth. Don't say it. I am well. I am worth you swimming or taking a boat to come and see what's in the middle of the lake, because it's a surprise. It is a surprise. I am a surprise that you might not solve the surprise though. I have in the middle of my lake, I have a statue, or it's a little boy, and he's pouring water, but many people, when I go in that lake and I come to drink the water, I wake up. So maybe when Wait, stop here. Close your eyes. Go on dreaming. Now the waking up is a beautiful gimmick to interrupt the solution of a dream.
You came back to us. Did you go on dreaming? The same dream? It took a long time before I came to the dream. I saw the light in my eyes, and a feeling of very busy. Exaggerate this. Come on, Very busy. dance it. All right, now let's have the story of the figure of the statue. You're now the statue. I'm a statue in the middle of the lake. To whom are you talking? Huh? To whom are you talking? I was trying to talk to Helen. I'm gray, and I'm sort of I'm pretty classical looking. I'm looking like most little statue boys you would see would look like. And I hold an amphora, or is it a vase that has a small neck and big in the bottom. And I hold it, and though I'm immobile, I pour it. And the water I pour this water in the lake. I don't know where it comes from, but this water is extremely pure, and you would really benefit from drinking this water. You would feel all good all over because you had water on the outside of your body. From the lake, I am sitting in the middle, and the water is really good outside your body. But then I really want you to drink the water I'm giving from my vessel, because it will really make you feel good inside also. But I don't know why, because sometimes you cannot drink it. You just come to drink it. You're all happy, you're swimming, you want to drink it, and then you can't drink it. But I cannot bend to you. I just can keep on pouring my water, and then I'm hoping that you come and drink it. So this again to you, the last sentence. I cannot come down and give the water to you. I just can keep on pouring it and hoping that you'll come and drink it. I just can keep on pouring it. Okay. Now play the water. Tell us. You know the water. In the vessel. Yeah, the water in the vessel. What's your script? What's your story, water? I don't know much about myself. Say this again. I don't know much about myself. And take care. I don't know much about myself. I don't know much. I come. I don't know how I come. But I know I'm good. That's all I know. I would like you to drink me because I know I'm good. I don't know where I come from. I'm in that big vase. It's black vase. Now get up, say this to each one of us. Stand up. Go to each one of us and tell us this. Here's the water. I'm water in a vase. And I don't know where I come from. But I know I'm good to drink. I'm water in a vase. Well, use your own words now. I look like water, and they call me water. And I'm just there in the vase. And there's no hole in the vase. I don't know where. Nobody. I'm just there all the time, and I'm just pouring out. And I'd like you to drink me. Come to the next. I'm there. And I'm white and pure. And if you ask me where I come from, I cannot tell you, but it's a miracle. I always do. It always comes out, keeps on, keeps on.
just for you to drink me. I cannot tell. You have to get out of the other water and come. I'm in a vase, and I don't know where I come from. But I'm coming out all the time, and you have to drink me, a little bit of it. Now what are you doing with yourself? I'm holding myself. Do this to me. Okay, sit down. So what do you experience now? I feel I've discovered something. Yeah, what? I used to think, I thought of the dreams, I used to think the water in the vase was spirituality. Mm-hmm. The beauty of birth and death is such a mystery for me, the beauty of life, and I thought that the vase was the secret, and I wasn't high enough to drink the water. That's why I woke up. When I was very small, it didn't bother me. I was just happy of swimming. I didn't care not drinking the water, waking up. But as I grew older, I got more and more resentful not to be able to drink the water. All right, this again, as far as I want to go. Again, you see the same, what we did before with the dreams. No interpretation. You know everything, you know much more than I do. And all my interpretation only would mislead you. It's, again, simply the question of learning, of uncovering your true self. Thank you. Bom, acompanhamos esses... Boa tarde para todos os que chegaram na escuridão. Então, esses dois sonhos, eu só fiz questão de que nós assistíssemos, acompanhássemos. Muitas coisas podem ser comentadas a propósito dele, pelo menos do meu ponto de vista. Não sei para vocês como isso ficou, né? Mas eu só queria mostrar esses dois sonhos para nós termos uma amostra de como é o trabalho, no caso agora, da Gestalt terapia, no trabalho de receber os sonhos e trabalhar com os sonhos. É todo um trabalho do terapeuta de fazer com que, dando algumas dicas a partir dos elementos do sonho, fazer com que a própria pessoa, através dessas dicas, através desses pedidos que o terapeuta faz, a pessoa mesma vai se aprofundando no sentido daquela parte do sonho, daquela imagem do sonho, e vai percebendo um sentido daquilo. Acho que deu muito bem para acompanhar nesses dois sonhos.
Exatamente isso. Eu não quero falar mais nada, vou fazer uma leitura e comentários a respeito do trabalho com sonhos, da Gestalt terapia e da Dasein análise, através de um texto que eu tenho preparado. Mas assim, só mostrei, volto a repetir, né? Só mostrei esse vídeo para nos dar uma imagem, uma ideia básica, e no meu comentário agora, de qual é a natureza do trabalho da Gestalt terapia com sonhos. É fazer, vou repetir, é fazer com que o sonho seja aprofundado e compreendido pela própria pessoa que sonha. Compreendido naquilo que o terapeuta e a pessoa podem realizar um trabalho de aprofundamento. Talvez cada terapeuta, cada um de nós aqui, se fosse trabalhar com esses dois sonhos, com essas duas pessoas, outros aprofundamentos também poderiam acontecer. Sim, com Frederick Perls aconteceu deste modo o quê? Um trabalho de compreensão do que o sonho está procurando nos dizer. O que nós mesmos, porque o sonho é uma elaboração nossa, de uma determinada forma, essa elaboração quer nos transmitir um sentido, quer nos dizer alguma coisa que é necessário nós entrarmos em contato e compreendermos, né? E por isso que ele fala que o sonho é uma mensagem existencial, né? Ele ressalta isso num certo trecho aí do vídeo, né? Esta mensagem existencial no trabalho terapêutico vai fazer com que ela seja compreendida, não é bem decifrada, que decifração dá uma impressão um pouco impessoal. Não, ela vai ser compreendida através do trabalho do próprio sonhador. E o trabalho do terapeuta é ir percebendo certos aspectos do sonho vivido por essa pessoa e ele perceber que talvez valha a pena ir por um determinado caminho. Convida a pessoa, às vezes o tom do Perls obriga a pessoa, ele insiste com a pessoa para que ela viva um determinado aspecto que ele acha importante. E se chega a algumas compreensões, no caso dessas duas pessoas, uma compreensão de um aspecto da vida delas que era muito fundamental, muito importante. Então eu vou começar a ler e vamos parando de vez em quando. Podemos iniciar nossos comentários introdutórios chamando a atenção para uma palavra que não foi usada ao acaso, meio à toa, que é a palavra sonhar. Talvez pudéssemos usar a palavra sonho, como que considerando que ambos sejam, se não sinônimos, pelo menos equivalentes em seu sentido. Antes de mais nada, não aboliremos a palavra sonho. Ela possui tamanha força no interesse e na provocação que desperta em todos, que seria petulância substituí-la pelo termo sonhar. No entanto, é importante e fundamental para a real compreensão da abordagem fenomenológica que o termo sonhar deve servir como referência de compreensão, porque o sonhar remete não só a alguém que vive um sonho, como também, muito importante, este chamamento de atenção que a fenomenologia nos faz, diz respeito a um modo de existir e, portanto, não só como remetendo à nossa vida desperta, mas tendo um valor próprio, independente das significações que possua. Bom, o que eu falo
introdução, digamos assim, né? O que eu estou querendo apontar, né? Que o sonho e o sonhar, seja lá qual for a maneira como nós nos voltemos para esses termos, eles têm um valor próprio, um valor de existência, né? Isto é, eles não são apenas algo que, a partir deles, como acontecimento na nossa vida, remetem à nossa vida desperta. É verdade, fazem isso mesmo. Quer dizer, tudo que vivemos tem uma característica de integração das diferentes partes, das diferentes possibilidades de existência nossa. É verdade. Mas cada uma dessas possibilidades de existência possui um valor próprio, um sentido próprio. Portanto, é como se eu dissesse assim, vamos ficar com o sonhar ele mesmo. Ele é não só uma mensagem para uma outra maneira de estarmos na vida, mas ele tem um valor próprio de curtição, de existência. Ok? Isto é fazer fenomenologia. Por que esta minha colocação é fenomenológica? Por quê? Nós não vamos nos aprofundar muito nisso, mas eu acho que é importante apontar a minha insistência no valor próprio do sonhar, assim como no valor próprio da vida desperta. Por quê? Porque cada uma dessas nossas possibilidades tem um valor próprio. E nós fazemos fenomenologia quando conseguimos compreender o valor de cada coisa na sua maneira peculiar de ser. Fazer fenomenologia é nos aprofundarmos na manifestação de algo como algo. Eu, se estivesse com vocês, assim, no lugar de vocês, faria o que a colega está fazendo, escreveria. Oi, Arthur. Isso enquanto isso e só, né? Não pensar enquanto uma possibilidade de função, de uma funcionalidade. Exatamente. Relação. Porque isso pode inspirar uma dúvida, me inspirou, pelo menos no Pius, quando ele afirma uma intencionalidade. Uhum. O sonho ter um sentido, um elemento de intenção para mandar uma mensagem para nós que existimos. Isso mesmo. Não. Então, além disso que ele fala, que tem bastante sentido, sim, mas tem um aspecto fenomenológico que ele não ressalta, né? Ele não sublinha isso, que eu, no início do texto, faço questão de sublinhar, que é assim, isso não só ao sonho e à vida desperta nossa, mas a tudo que nós vivemos com uma maneira muito peculiar e própria de viver isso. Entre em contato com isso. A primeira coisa para fazer fenomenologia não é para que serve isso, é o que é isto? É a procura a partir desta pergunta. O que é isto? Isto é, fazer fenomenologia é um acontecimento na nossa vida, o mais original deles. É aquilo que a criança vive. Nossa, o que é isto? Isto quem faz somos nós, crianças, e também são uns caras chamados filósofos. Filósofo trabalha o tempo todo com essa pergunta: o que é isto? E ele faz um troço que tem um nome complicado que se chama ontologia. Mas é pura e simplesmente trabalhar com rigor, trabalhar de uma maneira assim atenta e crítica, no sentido de aprofundamento, do que é aquilo que se mostra como se mostra, que também é um modo fenomenológico de trabalhar com tudo aquilo que se manifesta. Tudo que se manifesta é recebido de início como tendo um sentido próprio.
uma significação própria que nós ainda não sabemos qual é, porque é como ela é, e então fazer fenomenologia é examinar a peculiaridade de ser de algo. Eu estou sendo claro para vocês? Tá. Então, como introdução para a questão do sonhar, por que o sonhar, ou como sonhar, é trabalhado fenomenologicamente? Ele é trabalhado fenomenologicamente na medida mesma em que nós nos preocupamos, ai meu Deus, nos preocupamos em perceber o sentido de ser do que se mostra, como se mostra. Isso é uma outra maneira de falar do que é fenomenologia, né? O que se mostra, como se mostra, é o fenômeno. Ai, que interessante, né? Bom, eu vou continuar lendo, tá? Senão eu não vou parar. Não vou ficar nessa primeira página e vou embora. É sempre assim, não é? Uma coisa leva a outra, leva a outra, leva a outra. Bom, então eu vou continuar lendo, fazendo de conta que todas as questões estão claras. Fazendo de conta. Ai, ai. Bom, neste sentido, sonhar, além de ser, como diria a Gestalt terapia, uma mensagem existencial, o Neguinho aí falou algumas vezes isso, né? Uma mensagem para o todo do existir, é também um modo de existir. Eu estou repetindo o que eu falei agora sem ler, né? Um modo de existir que convida nossa entrega a esse modo, como uma forma diferente, rica em si mesmo, de ser vivida, tá? Isso eu já falei, né? Aqui só está uma redaçãozinha a respeito desse conteúdo. Com essa colocação, a de nos permitirmos participar de um modo de ser que o sonhar é. Então, o sonhar é modo de ser. Ela não pode ser considerada apenas como remetimento a alguma outra coisa. Vamos encarar fenomenologicamente isto que se mostra como se mostra no seu significado mesmo, tá? Então, esta colocação, a de nos permitirmos participar de um modo de ser que o sonhar é, introduzimos mais um aspecto essencial, ontológico, inerente a este que sonha. Este aspecto essencial nos mostra que o sonhador é um modo de se abrir. Quando eu falo isso, eu já estou sacanamente usando o termo para os iniciados, né? Os iniciados são modo de se abrir. A outra palavra é, Vitor, existir. Então, quando eu falo aqui, o sonhador é um modo de se abrir, estou repetindo, mas estou descrevendo mais assim, detidamente, né? Modo de se abrir ou existir. Porque existir quer dizer o quê? Vai me dizer que vocês não sabem. Vai me dizer. O que é existir? Modo de se abrir. O rigor filosófico chegou ao Brasil. Hã? Insistir para fora. Exatamente, isso mesmo. É assim, estar, ser, insistir para fora. A nossa peculiaridade mais própria de ser é de que somos seres, entre aspas, entes, cujo modo próprio de ser, cujo modo característico
de ser nosso diferente de outros entes é o de sermos sensíveis a tudo aquilo que não somos nós. Isto é existir. Existir é eu não consigo deixar de receber, de ser impactado, de ser tocado por tudo aquilo que é o diferente de mim. Portanto, existir é diferente de comer. É diferente de carência, de necessidade de se alimentar. Não é que o alimentar não faça parte de nós, ou esse faz mesmo. Mas o existir tem como peculiaridade que nos caracteriza nós somos um ente, quer dizer, um modo de ser, cujo modo de ser é nos entrarmos em contato inevitavelmente com aquilo que não é nós mesmos. Não é interessante isso? Nós não conseguimos deixar de ser tocados, deixar de ser provocados, deixar de ser chamados por tudo aquilo que não é nós mesmos. Quando eu falo isso, eu não estou falando só de pessoas, não. Tudo aquilo que nós recebemos como algo que nos toca. Agora, por que nos toca isso e não aquilo, é um outro assunto. Mas o nosso modo mais característico, né, de ser é o de existir. Tá? Isto é, sermos abertos para. Então, que o sonhador é um modo de existir, um modo de estar presente no seu existir. Algumas observações importantes essa colocação nos obriga a fazer. Primeiramente, o assim denominado sonhador é nomeado como tal porque ser sonhador é ser existindo de um modo próprio e característico. Em segundo lugar, ser sonhador é uma modalidade de ser homem e que, portanto, há outras modalidades no ser homem. Mas o mais fundamental dessas observações é o de que não há como o homem ser em todos os instantes do seu existir sem ser de um modo específico, numa abertura característica, naquilo que a fenomenologia vai chamar de afinação, como se fosse o tom com o qual o homem está aí, presente, existindo de um certo modo. Então, nós somos existência, somos abertura para aquilo que está constantemente, os diferentes momentos da nossa vida, está constantemente em contato conosco, mas este contato conosco é vivido por nós, o nosso existir é sempre de um certo modo, naquele momento da nossa vida, que tem a ver com a história vivida, tem a ver com os momentos que nos cercam num dado instante da nossa vida. Mas é assim, o ser aí, lembram, essa expressão é familiar a vocês? Ser aí? Quer dizer, deve ter sido ouvido 1000 vezes, não sei se compreendido bastante. Hã? Só ontem. Então, ser aí, o aí é situação, é modo, é uma relatividade de poder ser. Eu sou possibilidade de ser sempre, mas esta possibilidade está umbilicalmente ligada à situação e às minhas possibilidades de ser. Não é um modo de ser genérico e onipotente. Não. É sempre um modo de ser característico de um certo momento com as minhas possibilidades. Esse que, digamos assim, sem querer esgotar a questão, porque dá outras maneiras de nós falarmos disso, mas naquilo que estamos falando agora, o aí é isso. Ele é tão essencial, tão fundamental quanto o poder ser. Porque nós só somos aí. Nós não somos de qualquer modo. Somos sempre de um certo modo.
numa certa circunstância. É claro que isso tudo vai digamos, fazer com que haja uma série de relações que vamos viver na vida. Sim, sim. Mas cada aspecto da nossa vida é sempre ser aí. Posso continuar? Tá. A acentuação dada ao existir do homem, como se dando sempre de um certo modo, remete, por exemplo, a uma questão essencial e vital para o existir do homem. E a verdade, como ela estará se revelando? Por algum modo de ser que no decorrer da história vivida pelo homem vai sendo lapidado, afiado, afinado. Esta noção de verdade, que progressivamente vai sendo alcançada, é uma noção válida para o aperfeiçoamento de um modo de revelação, de um aspecto, de uma face da verdade. Para a fenomenologia, o homem é um ente cuja ligação com a verdade é inerente ao seu existir. É presente em todos os tipos de atos vividos por ele em todos os tempos. Ser homem ser humano é ser inerentemente ligado com a questão da verdade. Ou, quer dizer assim, a verdade é uma expressão de um modo humano de presença no mundo. Não é um acontecimento isolado. Quando eu descubro, no sentido de mato uma charada, então eu vivo uma verdade. Não é isso. A verdade é um modo muito próprio da presença do homem. A verdade atual só pode ser considerada mais verdadeira em função da abertura do homem, do ser aí, como abertura para a verificabilidade, por exemplo. Mas a verificabilidade não é o único critério de consideração para mostrar a verdade. Fenomenologicamente, agora vamos entrar na consideração fenomenológica, a verdade é, antes de tudo, revelação, descobrimento, tirada de véu do encoberto. A verdade para a fenomenologia, pensada por Heidegger, é o ser se mostrando como é em alguma faceta sua absoluta, através de um ente. Com essas últimas afirmações, voltando ao sonhar, veremos que não há, para a compreensão de um determinado sonho, uma referência teoricamente construída, que, hipoteticamente, seria uma espécie de chave interpretativa dos elementos do sonho. Não há isso para a fenomenologia. Para a fenomenologia, não há chave no sentido teórico. Na compreensão fenomenológica do sonhar, claro que não pode faltar uma referência, que é diferente de uma chave teórica. Na fenomenologia há uma referência. As referências que servem, que são o ponto de partida da compreensão fenomenológica, consideram que o sonho é um modo específico de abertura que o sonhador vive e que, por isso mesmo, por esta abertura, por esse modo de ser, por esta afinação, os elementos, pessoas, animais, paisagem, acontecimentos, se mostram correspondentemente, estabelecendo assim
uma relação vivida entre ambos. Esses elementos do sonho, articulados numa cena que é o próprio sonhar, são o que se chama em fenomenologia o mundo vivido, interagido e revelado pela pessoa no sonhar. Com esse ponto de partida, compreender um sonhar é se aprofundar, olhem só agora, compreender um sonhar é se aprofundar no sentido já revelado no próprio sonhar. Não é remeter a uma referência supostamente simbólica. Não é. É considerar que as imagens do sonhar pertencem ao mesmo mundo do viver acordado, mas mostram uma nova faceta dentro de suas possibilidades de ser. Como diz o Boss, um cachorro no sonhar e na vida acordada é o mesmo cachorro. Só que no sonhar há aspectos de ser cachorro que aparecem de uma maneira inédita, de uma maneira nova, que vale a pena ser explorado. Isso, anota. Anota. Acho importante que vocês façam isso. Sabe por que eu acho importante? Não deixem passar uma oportunidade de estarem aqui e viver alguma coisa que tem sentido para vocês. Entenderam? Isso aqui não é um negócio assim, depois eu escrevo, depois eu... Não façam isso. Porque depois, o momento é outro, é um depois, depois aí se mostra o que quer dizer depois, né? É um instante diferente da nossa presença na vida, né? No nosso modo de ser. Então, assim, enquanto a coisa está acontecendo, anotem se aquilo vale a pena ser anotado. Entende? Aproveitem o instante que nós todos estamos vivendo. Nós estamos vivendo um encontro em que um neguinho fala, vocês escutam. Tenha sentido ou não, esse neguinho está falando alguma coisa que ecoa. Vivam esse eco. Entendem? E eu não sou um espetáculo. No sentido, né? A gente vai num espetáculo para ver um cara dando, sei lá o quê, fazendo um show. Talvez... Eu sei que eu sou meio espalhafatoso, às vezes confunde, né? Não confunde, está meio confuso. É o meu jeito de ser, é o meu modo de ser numa situação como essa de hoje, por exemplo. É interessante, mas é interessante como, assim, eu preciso ser assim para me familiarizar com vocês. Senão é uma merda. É uma merda. O quê? Eu não falei nada. Não, é impressionante. Assim, se eu não me coloco do modo como eu estou podendo me colocar e me atrevo a me colocar, a distância entre eu e vocês se mantém, entende? Aí o que eu leio é uma bosta. Assim, eu mesmo não me convenço, né? Então precisa haver essa maneira, este modo, esse tom, né, de presença mútua para que o conteúdo a ser partilhado por nós, pelo menos da minha parte, e acho que da parte de vocês também, possa ser vivido nas possibilidades mais próprias dele, né, do conteúdo, né? Bom, então essa última coisa que eu falei é o cachorro do sonho é o mesmo cachorro da vida acordada, mas com algum ineditismo. É isso, acho que é uma ótima expressão.
com algum ineditismo. Agora uma pergunta boba, é assim, só para brincar, tá bom? Qual é o ineditismo? O cachorro da vida acordada ou do sonho? Eu acho que é os dois, não é? Eu também acho. O cachorro da vida acordada não é tão conhecido assim. Não, não é. Bom, portanto, tomando essas últimas colocações como referência, nós podemos perceber que o sonhar, na compreensão fenomenológica Dasein analítica e fenomenológica da Gestalt terapia, não é simplesmente uma dimensão simbólica do viver desperto. Não é. O sonhar não é uma dimensão simbólica do viver desperto ou do existir de um modo geral, mas, isso é sutil, mas é fundamental, mas uma nova faceta do existir, o sonhar, do ser e estar no mundo do sonhador, que se mostra, se desvela, se abre nela mesma, no modo de ser, no modo de viver o sonhar. Com isso eu estou querendo dizer assim, ó, se nós pudermos curtir, não fazendo a pergunta sempre, o que o sonho quer dizer? Não fazer isso sempre. Fazer inevitavelmente, porque o sonhar é de tal modo assim original, diferente, né, na sua presença, que ele inevitavelmente nos provoca assim, mas o que você está me dizendo? Né? Você está tão estranho na sua presença que eu me sinto provocado a recebê-lo como um estranho, embora venha de mim, né? Como um enigma, muito bem, é isso mesmo. Então, isso é inevitável para nós, todos, é sim, mas assim, o que essa colocação que eu estou fazendo está dizendo é assim, vamos curtir o sonhar naquilo mesmo que ele mostra, né? Numa possibilidade de ser de elementos do sonho absolutamente original e própria no interior do sonho, tá? Vamos curtir isso. É isso que eu estou falando. Bom, os elementos do sonho são os mesmos em sua entre o do sonhar e da vida desperta, né? Os elementos do sonho são os mesmos em sua significação ontológica, isto é, em sua significação fundamental de responder à pergunta. Qual é a pergunta ontológica? O que é isto? Mas no sonhar tem a possibilidade de mostrarem uma nova faceta deles mesmos por ocasião do sonhar, né? Isso aí eu copiei o Boss. Conhece esse cara? Boss? É um dos grandes nomes, não o único, mas um dos grandes nomes da fenomenologia Dasein analítica. Isto é, da análise do Dasein, isto é, da análise do ser aí. Isto é, só se conhece o homem como um ser aí. Pode ser que outro dia se descubra que pulgas também são ser aí. Isso é um outro assunto. Por enquanto... Bom, eu aqui uso as considerações que ele faz no início do livro dele. É isso aí. Bom, eu nem sei do que eu estava falando para entrar com isso. Do cachorro. Do Boss. O cachorro do Boss. E o cachorro do Boss. Cachorro. Isso, nessa distância, Dani, você me vê? Quer dizer, a câmera me vê? E se eu fizer isso assim? Também?
Mas tem uma distância a partir da qual fica tudo borrado, né? Mais ou menos. Tá. Aí tá bom, né? Tá. Então, um cachorro no sonhar não deixa de ser o cachorro na vida desperta, mas revela, desvela, mostra no sonhar uma nova possibilidade de sentido de ser cachorro, que na vida desperta não estava disponível, aberta, e que, ao se mostrar deste modo novo, pelo sonhar, através do sonhar, oferece ao sonhador um novo sentido para um aspecto de seu existir. Ficou claro o que eu falei? Hã? Tá? Então, assim, o importante da presença de figuras da nossa vida desperta, que aparecem também no sonhar, o aspecto muito rico que eles podem ter, não é que eles simbolizam isto ou aquilo, eles simbolizam eles mesmos. Eles são aquilo que mostram ser na vida desperta também, mas trazem para nós, através do contexto do sonho, algo que não estava presente na vida desperta e que através do sonhar nós descobrimos possibilidades existenciais em nós e na nossa relação com cachorros, de um modo geral. Aí se isso cachorro é uma projeção ou não que o Peirce levanta é outra história, tá bom? Tá? Vamos agora partir para entrarmos em contato com alguns exemplos do sonhar. Agora vem a coisa sonhada e trabalhada pelo Peirce e pelo Boss. Temos quanto tempo? Meia hora? 20 minutos? O problema não é meu, o problema é que fecha. É. Mas o que? Nos trancam aqui dentro? Não, eles de preferência pedem que a gente saia. Ah, com muita educação. Sei, tá bom. Bom, eu não sei o que fazer, mas eu vou ler rapidinho. Nem vou me permitir eu falar alguma coisa além da leitura. Tá? Então, não. Usaremos suas fontes. Ai, caraca. Começar, eu vou pular uns troços aqui, que eu não sei se são importantes ou não, mas dane-se. O que eu vou fazer? Tem que pular, né? Começaremos com o sonho de uma pessoa chamada Nora, acompanhada por Peirce em seu livro. É da página 135 a 139. É o trabalho do Peirce naquele livro Gestalt Terapia Explicada. Já ouviram falar desse livro? Já, né? Muitos. Então, quem não ouviu, anote que é um livro muito legal, muito bom, muito rico de exemplos, de observações, de trabalho dele, tá? Gestalt Terapia Explicada. Da página 135 a 139, ele trabalha com Nora. Nora inicia seu relato do sonho assim, nas palavras dela. No meu sonho, eu estava numa casa incompleta e a escada não tinha corrimão. Eu subo a escada e chego muito alto, mas ela não chega a lugar nenhum. Eu sei que, na verdade, seria terrível subir a escada até aquela altura. No sonho é bastante ruim, mas não é tão terrível assim. E eu sempre me admiro de como consigo aguentar. Nora falando.
Pearls inicia seu diálogo com Nora pedindo que ela conte novamente o seu sonho, mas na primeira pessoa, tal como no vídeo vocês viram, né? Não como espectadora e testemunha, mas como protagonista do acontecimento, ser uma casa incompleta. Ela vai viver isso. Então, Nora, após breve hesitação, começa a narrar o seu sonho assim: eu sou uma casa e sou incompleta, e eu tenho só a estrutura, as partes e mal tenho chão. Mal tenho chão. Mas a escada está aí e não tenho corrimão para me proteger. Logo adiante, sob sugestão de Pearls, se vocês, pessoas que estão me ouvindo, porque isso é um grupo, né, como estava lá no vídeo, se vocês, pessoas, tentarem subir em mim, vocês cairão. Pearls, nesse momento, pede a Nora que, sendo ela a casa, como ela é enquanto possibilidade de acolhimento. Nora, dizendo: eu sou aberta e desprotegida, e há vento soprando para dentro, e se vocês subirem em mim, vocês cairão. Essa é a narrativa dela, vivendo ser a casa. Continuando, né, se aprofundando. No decorrer do aprofundamento de contato de Nora com o seu sonho, casa, eu nomeei de casa incompleta, o sonho de Nora, ela se considera, através das imagens da casa, uma pessoa rústica, mas com fundações sólidas. Sugere até que relações, que contatos com ela vão oferecer confiabilidade, apesar de um certo desconforto. Nora, ao responder à sugestão de Pearls de tornar a casa um pouco mais confortável, imediatamente faz dois comentários claros. Diz que poderia colocar janelas, cortinas, tapetes, etc., mas pergunta a esta casa confortável e aconchegante. Ela, Nora, pergunta à casa confortável e aconchegante. Mas você não é falsa? Quero dizer, na verdade, você não é apenas cobertura? Nora, casa confortável, imediatamente responde. Porque aí, no trabalho de Pearls, há um diálogo entre Nora, casa rústica, com Nora, casa confortável, né? E aí, então, Nora, casa rústica, aliás, casa confortável, responde a Nora, casa rústica. Bem, se você acha que pode dar um jeito de viver sem mim, vá em frente. Por que você não vive? O contato de Nora com seu sonho continua, mas, para nosso propósito, queríamos mostrar dois aspectos fundamentais do trabalho fenomenológico com sonhar. O primeiro aspecto diz respeito a considerar os conteúdos, os elementos do sonhar, como os mesmos da vida desperta. Uma casa no sonhar tem o mesmo sentido de ser da vida desperta. Lugar de acolhimento de pessoas no seu modo mais íntimo de ser. Casa é isto, é lugar de acolhimento para viver um modo mais íntimo de ser de cada um de nós. É onde a intimidade, como diz Bachelard, já ouviram falar desse homem? Gaston Bachelard, acho que vários. Fala assim, na casa a intimidade está à vontade. Isto é, nós vivemos um poder ser nós mesmos de uma forma espontânea e nada preocupado com os outros, tá? Porque temos na casa um acordo com os que habitam a casa. A casa que pertence a todos, né?
Então, é uma imagem de intimidade ela mesma no mundo e é a imagem de abrigo, de acolhimento da intimidade, do modo próprio do ser humano estar sendo. Com o sonhar de Nora, Pearl se preocupa com esses dois modos de sentido da casa. Pede para Nora entrar em contato e perceber ela sendo esta casa do sonhar. Rústica, exigente, confiável, sólida. E também que possibilidades de relação com os outros o ser do modo casa incompleta implica para Nora. O outro aspecto simultaneamente presente nesse trabalho com Nora é do terapeuta ser um companheiro, uma pessoa que caminha ao lado da pessoa que sonhou e, atento ao que se apresenta, se mostra pelo modo de ser dessa pessoa, no caso Nora, vai sugerindo novos caminhos de contato dela com os conteúdos do sonho e assim enriquecendo, aprofundando a percepção alcançada por ela. Para a Gestalt terapia, particularmente, o detentor do poder de alcançar um clareamento da existência é realizado pela própria pessoa. O terapeuta aí é um guia que orienta a partir e só a partir do que a pessoa vai alcançando. Tá? Isso eu estou colocando a peculiaridade de trabalho fenomenológico realizado pela Gestalt terapia, tá? Que foi visto no vídeo, não foi? Não é o que ele fez, o Pearl? Bom, agora vamos entrar com um aspecto que oração. Agora eu tenho que 10. Puta. Vamos lá. E o ser aí, tudo isso eu já falei, né? Então. Nossa, quanta coisa que eu falo. Nossa. A noite passa, olha, lá para baixo, rapidinho, né, Vitor? Rapidinho. Na página 86, que vocês também no parcial também vão receber, nesse e no outro. Na página 86, Boss apresenta o sonho de um homem de 30 anos sofrendo de depressão e falta de relacionamento com outros seres humanos. Essa é a colocação dele. Eis o sonho. Na noite passada, eu sonhei que estava parado ao lado de uma barraca de cachorro quente. Você lembra? Cachorro. O cachorro aparece no Boss sistematicamente. Até o cachorro quente, né? Eu tinha acabado de pedir um cachorro quente, isso é a pessoa que sonhou, né? E estava tendo uma conversa agradável com o vendedor. Quando... o perigo. Quando o quê? O que é uma coisa perigosa para um homem? Uma mulher, caralho! Cacilda! É óbvio! Vocês têm alguma dúvida? E a mulher gosta do perigo. Boa! Bom, então, quando uma mulher jovem apareceu do meu lado e começou a chegar-se a mim. Chegar-se a mim. E eu fiquei com um medo violento dela
e fugi o mais depressa que pude, esquecendo até mesmo de levar o meu cachorro quente. Bom, antes de tudo, comenta com o rapaz, o boss, né, que ele se permite viver um prazer, embora voltado somente a si mesmo. Olhem só como o boss coloca a questão existencial mais ampla através de um cachorro quente. Olhem só o que ele faz. Então, embora viver um prazer, lembrem que ele é um rapaz o quê? Deprimido. Mas no sonho se manifesta uma possibilidade dele viver um contato agradável com o mundo através de ser quem deseja um cachorro quente. Então, e aí o boss fala, esse prazer com o cachorro quente é um prazer sensorial profundo. Nossa. Não. Quando nós vemos nós mesmos nos aproximando de uma barraca de cachorro quente, por exemplo, na praia, acho que dá para falar isso, não dá? Prazer sensorial profundo. Isto é, no sonhar, esse rapaz expressivo da palavra no sonhar, esse rapaz depressivo de 30 anos pode se abrir no sentido existencial da palavra abrir-se, já comentado por nós. E aí come um suculento e delicioso cachorro quente e tem um contato agradável com o vendedor. Tudo bem. Ele não come, né? Certo? Por isso você fez essa cara, não foi? Acho que eu que errei na escrita. Além disso, e isso é bastante importante que seja ressaltado, para a abordagem fenomenológica dos sonhos, os elementos do sonho, os conteúdos do sonho, no caso o cachorro quente, remetem a eles mesmos. Isto é, aqui vai entrar o boss numa assim, pá! Não, cachorro quente não é pau, cara. Vocês ouviram o que eu falei? Não é pau. Cachorro quente não é pau. Cachorro quente é salsicha, é cachorro quente. Então, assim, remetem a eles mesmos. Isto é, o cachorro quente não é um símbolo de outra coisa além dele mesmo. E sua riqueza de significações se dá pelo modo como, enquanto cachorro quente, é vivido pelo ser humano. É interessante, né? Isso é bem fenomenologia pura. Nesse sentido, o boss é rigoroso com tudo aquilo que se pensa, que se elabora, que se faz. Ele é, nesse sentido, ótimo. Sobrepor outros significados à presença do cachorro quente e, além do mais, conceder a esses outros significados um papel esclarecedor a respeito do sentido do sonho é sobrecarregá-lo arbitrariamente, guiando-se por um pressuposto, isto é, por uma teoria que serve como referência de compreensão do homem. Isso eu tenho que ler, embora dê uma interrompida no sonho, no cachorro quente. O modo fenomenológico de abordar o vivido pelo homem se pauta pela percepção de que o homem sempre vive uma relação aberta com o mundo e os outros homens, e que é no interior dessa relação que o sentido nasce e se mostra. Legal, isso. Eu vou continuar, tá? Tem coisas importantes a dizer, mas eu não vou falar porque não vai dar tempo. Fala, querida. Eu não entendo bem o que é isso que você fala do interior da relação. O que é o interior? Não tem nada de interioridade aí no sentido
mais substancialista, não é isto. No interior da relação é na relação ela mesma, tá? O interior da relação que eu falo é na relação ela mesma. Entendeu, Lisandra? Tá? Isso é na relação ela mesma, no modo como ela rola, é que você encontra o sentido dela. Tá? No que diz respeito ao pavor vivido pelo rapaz ao ser abordado eroticamente por uma mulher, o sentido desse acontecimento também está no próprio acontecimento, isto é, fenomenologicamente, trata-se de se aprofundar no que se apresenta. O que se apresenta? Fuga do contato erótico com mulheres. Ao invés de deslocar o centro desse acontecimento para uma suposta causa originadora. Assim, aprofundar o vivido como pavor convida com suavidade, mas com clareza, convoca o rapaz a entrar em contato com sua dificuldade de viver esse modo de relação erótica com uma mulher. Tá? É isso. Olha, eu vou parar. Tem coisas que eu falo ainda, mas eu não vou falar porque já está na hora de nós terminarmos, não é isso? Então, só para dizer que foi um tesão estar aqui com todos vocês, tá? E foi cada vez ficando mais familiar e mais próximo. E assim, eu conheço muitas pessoas que estão aqui, mas já estou me sentindo familiarizado com todos, né? Tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.